Quando o relógio marca 19h55, é noite de sexta-feira. Sexta-feira, 21 de agosto do ano de 2026. Bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica, livro do Evangelho de João, a divindade de Jesus no Evangelho de João. O programa Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica, já começou! E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia, amor e fé. Edilson Basaglia, 19h59, vamos chegando a quase 20 horas nessa noite de sexta-feira, o tempo das apresentações do concurso Academia Bíblica. As perguntas virão, mas por enquanto nós estamos atentando para o estudo, para o conhecimento do texto do Evangelho de João, capítulo por capítulo. Se você é alguém interessado, alguém desejoso em conhecer a palavra de Deus, Comunicações da Palavra. De segunda a sexta-feira, 19h55 a 20h30. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso compromisso e queremos que você se una a nós, se
entusiasme em aprender a palavra de Deus conosco. João capítulo 20, versos 30 e 31, eu sempre destaco esses dois versículos, porque aqui nós encontramos o ênfase de João, a razão, propósito dele ter escrito o seu evangelho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João capítulo 20, versos 30 e 31, o propósito de João ter escrito o seu evangelho. E João vem capítulo por capítulo, versículo por versículo, destacando, enfatizando, notabilizando. Jesus é Deus, o Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nessa noite nós estamos no capítulo 6, ainda no capítulo 6, eu faço uma revisão para você desse capítulo 6. Antes, porém, deixa eu dar boa noite aqui para quem eu estou vendo ali. Temos a Alessandra Alves hoje, a irmã Marinês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, mas eu não estou vendo Tiane e Fátima ali hoje, não. Tiane e Fátima não estão aparecendo aqui para mim. Tudo bem, depois eu vou entrar na transmissão. Vamos para capítulo 6, que é o pilar da divindade de Jesus. João capítulo 6, em cada capítulo que estamos passando, destacando a divindade de Cristo, a divindade de Jesus. Jesus, temos que entender, ele foi um mestre por excelência, um profeta com total autoridade, mas, importante destacar, ele é o Deus encarnado. Declarações que nós encontramos no Evangelho de João demonstram a igualdade de Jesus com o Pai. Não apenas essa igualdade de Jesus com o Pai, mas também o controle que ele, Cristo, nos dias do seu ministério terreno, tinha e ainda tem sobre a natureza. Ele demonstrou isso nos seus dias e obra e ministério. E ele tem o poder para dar vida eterna. Isso, tanto o controle sobre a natureza, como a questão de ter poder para dar a vida eterna. E o que isso revela para nós? Tanto a natureza quanto o poder de dar a vida eterna revelam a sua essência divina. Então, Jesus é Deus, o Deus Filho. Capítulo 6, nós já estamos indo para a porção de 41, versículo 41. É o discurso do pão da vida, que vai do versículo 22, esse discurso, até o versículo 59. Isso, até o 59. Dos 60 até o 71, tem uma peneira. Nós temos uma peneira dos 60 até o 71, é uma peneira dos discípulos. Muitos, diante de um ensino exigente, muitos abandonaram Jesus. Este é o fato. Então, o capítulo 6, nós já tocamos em duas partes importantes, que foi o sinal no monte, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, demonstrando aí a sua soberania sobre a criação e provando que ele é o Deus que provê e sustenta. E também falamos sobre o Senhor das tempestades. Jesus andou sobre as águas. Ao caminhar sobre as águas, Jesus revelou o seu domínio sobre as leis naturais. E também
ecoando o atributo divino de andar sobre as águas. Ele tem esse poder, andar sobre as águas. E agora nós estamos no discurso do pão da vida. Já iniciamos o discurso e chegamos até o versículo 40. No versículo 41 em diante, eu vou ler agora, murmuravam, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. E esse pão desceu do céu. Isso aconteceu quando Jesus encarnou-se. Jesus sempre existiu. A pré-existência de Cristo. Ele veio, Deus enviou o seu Filho. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram o seu pão que desceu do céu. Versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? É interessante isso. Jesus está desenvolvendo o seu diálogo com o fato da sua divindade, mas eles têm uma compreensão apenas voltada para a sua humanidade. Esse conhecimento de Jesus é o conhecimento da humanidade dele, que eles estão advogando aqui no versículo 42. Mas Jesus está mostrando que ele é Deus, como se nunca fora homem, e homem como se nunca fora Deus. Mas ele é Deus e homem. A divindade dele desceu do céu. Ele é o pão do céu. É o pão que desceu do céu. Esse é um dos eu sou de Jesus. Tem um vídeo lá no canal no YouTube a respeito dos 7 eu sou de Jesus. E nós temos lá, eu sou o pão da vida. O pão que desceu do céu. O daquele que comer desse pão. Essa é a metáfora que ele usa. Essa comparação. Como o pão físico que sacia a fome, há uma fome espiritual, há um anseio espiritual, e Jesus satisfaz essa fome, esse anseio. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós sabemos que em breve Jesus irá voltar. E na vinda de Cristo vai acontecer o arrebatamento da igreja. Os que creem em Cristo, que estiverem vivos, serão arrebatados. Os que morreram em Cristo, morreram crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador, ressuscitarão primeiro e vão encontrar o Senhor nos ares. Essas palavras de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, é uma mensagem de grande esperança para nós. Eu ter a certeza que ao dar o meu último suspiro, eu vou partir para a eternidade com Cristo. Mas quando ele voltar, se isso acontecer, eu vou ressuscitar. Ele vai me dar a condição de ter um corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 15 nos informa, um corpo transformado. Um corpo incorruptível. E esse corpo, os que já morreram em Cristo estão aguardando a ressurreição. Participarem
da primeira ressurreição. A Bíblia acentua lá em Apocalipse: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque assim como há a primeira ressurreição, haverá também a segunda ressurreição dos perdidos para a condenação eterna. Então, é isso que Jesus mostra aqui. Ninguém pode vir a mim. E ele destaca que o Pai, é necessário que o Pai encaminhe, direcione, leve essa pessoa. É preciso que o Pai traga essa pessoa para Cristo. Ele diz: e eu ressuscitarei no último dia. Cada pessoa compreendendo a essência, reconhecendo quem verdadeiramente Jesus é, tal pessoa o recebe como Senhor e Salvador, único e todo suficiente. João 17:3, um dia nós vamos chegar lá. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É preciso que tenhamos a obra de Deus acontecendo na vida de milhares de pessoas hoje, como aconteceu com os Tessalonicenses, que se converteram dos ídolos para adorar e servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a obra real de conversão. Eu vim ao conhecimento de Cristo eu rompi com a falsidade religiosa, com o ensino enganoso, com a crença idólatra. Mas eu dou graças pela obra de Deus, preparando-me e usando quem Ele aprove usar para que eu pudesse vir a Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador e alimentar do pão da vida. Versículo 45, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Agora, um fato importante é que nesse trecho onde nós estamos lendo e onde nós vamos prosseguir lendo, aqui Jesus está apresentando uma defesa intransigente, ou seja, não tem abertura nenhuma para negociação. Ele é total, completo, da divindade essencial, e mostrando também a pré-existência celestial dele. A pré-existência celestial dele. Confrontando o quê? Qual o objetivo de Jesus ao apresentar uma defesa intransigente, que não abre para negociação, não é aberta, ela é total, ela é completa, da sua divindade, da sua pré-existência? Qual a razão, o motivo? Porque ele estava fazendo o quê? Essa defesa de Jesus é para confrontar a incredulidade humana e a soberania na salvação, e exigindo uma decisão pessoal de fé exclusiva nele. Ele mostra aquilo aonde nós lemos que há uma obra do Pai, que só virá a ele quem o Pai trouxer. E quem o Pai, e já tinha mencionado sobre isso, mostrando a soberania, o poder absoluto de Deus, ao mesmo tempo exigindo uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal de fé exclusiva em Cristo. Aí nós teríamos então um quadro: a origem celestial, que é a origem de Jesus, versus a objeção humana. Origem celestial e o questionamento, a objeção humana.
Então existe uma murmuração e ela é judaica. Essa murmuração é judaica. Tanto é que Jesus está dando o testemunho da sua origem celestial e eles têm uma compreensão. Mas isso não é o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos no versículo 42? O que é isso que ele está dizendo? Por que ele disse, desci do céu? Que conversa é essa? Não fazia sentido para eles. Os ouvintes de Jesus olhavam apenas para a sua humanidade visível. O que eles podiam compreender, o que eles podiam ver. É a questão de ver. E rejeitavam sua pretensão divina. E aí nós temos a autoafirmação de Cristo. Jesus declara repetidamente que desceu do céu. Aqui ele está posicionando-se não como um mero profeta ou qualquer outra situação terrena, mas como o próprio Deus encarnado que veio revelar o Pai. Ele é a imagem dos Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. E há uma graça soberana que envolve a fé. E ele vai seguir aqui dizendo assim, ó, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. A visão espiritual, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E ele vai falar a respeito do povo de Israel, quando Deus deu-lhes a comer o maná no deserto e eles morreram. Porque o maná era um tipo de Cristo. Este pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra, versículo 50. Quando ele fala não morra, comer e não morrer, o sentido é espiritual, é a vida eterna. E aí vem o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui nós entendemos o tipo de morte, de sacrifício realizado por Jesus. Por isso ele morreu a morte de cruz, pregado no madeiro, vertendo, derramando sangue. Ali estava entregando a sua carne para que espiritualmente o que dessa carne se apropriasse viesse a ter a vida eterna. A minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ele está falando no sentido espiritual, eles estão no sentido físico. Não entendem. Vamos chegando a 20 horas e 19 minutos. Na semana que vem eu termino essa parte até o versículo 59. E aí nós iremos entrar depois na peneira dos discípulos. Toda essa parte trabalhando o discurso do pão da vida. Jesus defendendo a sua divindade, para que eles pudessem ter a compreensão correta da pessoa dele. Não só eles, mas também tantos outros. E João registrando, para que chegasse também até nós.
Vamos chegando a quanto? 20:20. Tempo da oração, você orando por mim, orando por você, tá bom? Eu preciso achar minha lista aqui. Tá cheia. Tá aqui. Na semana passada nós não tivemos a apresentação do programa devido ao sinal, mas graças a Deus hoje não temos o problema do sinal. Então tudo vai concorrendo de maneira que possamos ter o nosso compromisso e você participando conosco. Eu vou nesse momento para oração, tem uma lista aqui, tá ok? Depois eu faço a bênção oraônica e no próximo domingo nós estaremos com a nossa transmissão às 19h30. Vamos orar nesse momento. Graças te dou, bendito Deus, pela apresentação nesta noite do tempo do nosso programa, crendo na tua providência, no teu agir, ó Pai de todo poder e autoridade, nos dá o entendimento que necessitamos vindo da palavra, página por página, livro por livro, página por página, ou seria versículo por versículo. Continue nos orientando, nos dirigindo, nos preparando. Damos graças pela noite que o Senhor tem nos concedido. Oramos, Pai, temos uma lista com nomes pelos quais estamos clamando ao Senhor. Orando pela Denise Maria, ó Pai bendito, tanto o coração quanto o pulmão dela, debaixo da obra de misericórdia e graça do Senhor, que esta jovem senhora alcance o fortalecimento para a sua vida em cada dia dessa vida, desse viver. Também oro pela irmã Cláudia, crendo, Deus, no teu propósito, no teu plano para ela. Ela padece com a diabetes, com pressão arterial, com as idas para as sessões de hemodiálise, com a visão dela, Deus, que sofreu a severa ação da diabetes. Oramos para que em tudo e sobretudo ela venha experimentar cada dia a manifestação da graça do Deus bendito, pois a graça do Senhor nos basta. Oro também, ó Deus Altíssimo, tive notícias da Dona Maria Cordeiro, da parte da medicina, nada mais é possível administrar-lhe, e ela está em casa, de vez em quando sofre dores severas, e eu oro a Deus para que ela, antes de partir, ouça, entenda a simples e tão importante mensagem de boas novas de salvação em Cristo Jesus. Ó Deus eterno, que em cada dia que estamos orando por ela, pelo Senhor, ela seja preparada para esse momento de ouvir das boas novas. Eu pretendo estar em Guaíra nos próximos dias. Dá-me, Deus, essa condição de levar-lhe esta mensagem. Oro pelo filho Fernando também. Derrama, Deus, a manifestação da misericórdia do Senhor sobre essa família. Oro também pelo Luiz Antônio, Deus, não podemos desistir dele, das suas crenças que confrontam a própria palavra do Senhor, mas cremos que o Senhor é poderoso para manifestar, abrindo a compreensão do Luiz, da família dele,
para o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus, como aquele que pagou na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados, e crer somente em Cristo. Eu oro por ele nesta noite. Também, ó Deus, temos clamado em favor da irmã Inês em Ribeirão Preto, ela e sua família, seu lar, seu esposo, a cirurgia que ela está aguardando, Deus. Cremos que em breve, no tempo do Senhor, da maneira do Senhor, ela alcançará essa graça do Senhor. Também a missionária Angélica, Deus, já lembrando os missionários, pastores, a missionária Angélica, que aqui em Barretos fez o tratamento no Hospital de Amor, segue ainda debaixo de observações, ela não está mais em Barretos, viajou, foi para o exterior, mas nós continuamos clamando em favor dela perante o Senhor. Também oro nesta noite pelo pastor Albertino, pastor Prezalo lá em Moçambique, Deus, na obra na qual o Senhor está usando-os, que eles sejam poderosamente pelo Senhor usados. Lembro também a missionária Meire Celinha lá em Rondônia, a obra que estão realizando ali, Deus, fortaleça-as. Também lembro em oração a minha esposa, a minha filha Estela, Deus, põe a tua mão poderosa, traga o livramento do Senhor. Na parte física, na saúde, Deus, e também de ambas, tanto da minha esposa quanto da Estela, a vida espiritual. Eu clamo em nome de Jesus. Pai bendito também, meu sobrinho João Henrique, Júlio e Jaqueline, minha irmã Ângela, coloco diante o altar do Senhor, orando pela obra redentora de Cristo Jesus em suas vidas. Lembro do Elias, o meu conhecido, e da Verônica Batista, para que haja uma decisão, uma vez que serão alcançados com a comunicação da palavra do Senhor. Oro também, Pai bendito, pela irmã Marta Joy, aproximando o dia tão festivo da vida dela, os 90 anos chegando. E só chegará porque o Senhor tem sido bondoso para com ela, dando-lhe melhoras e tirando-a de um leito na UTI para estar com a sua família em casa, porque o Senhor agiu com bondade, com misericórdia, com grande amor. E Pai bendito, também colocamos a irmã Nancy em oração no altar do Senhor nessa noite, para que ela seja conduzida pelo Senhor, para ter tempo de estar na casa do Senhor. Irmã Rosângela, sua família, Deus, seu esposo, seus filhos, sua irmã, tudo quanto envolve a vida dela, o curso que ela está fazendo, Deus está ali pronta dedicação, maior interesse, e que ela aprenda com o Senhor e desenvolva esse aprendizado. Clamamos em favor da irmã Suveli, seu lar, sua família, irmã Josimeire, Deus, lar e família, fortalecimento do Senhor. Nossa participante Alessandra Alves, oramos por ela e sua família, pelo plano e propósito do Senhor na vida dela em cada dia. E Pai de todo poder e autoridade, também lembrando das minhas irmãs Tiana e Fátima perante o altar do Senhor nesta noite, o fortalecimento espiritual que necessitam. E o Paulo Napolitano, Deus, complicações do pulmão, mas nós estamos orando pela salvação dele em Cristo Jesus. O lar da Dona Divina, Deus, temos clamado em favor dessa família. Essa família que tem ali a Maria Eduarda, a Maitê, o Reginaldo Júnior. Queremos crer que eles sejam pessoas que vão ser despertadas pelo Senhor a entender que há uma preparação em Cristo Jesus para a eternidade. Eu clamo em nome de Jesus, orando nesse momento, crendo na direção e obra do Senhor sobre todas as coisas.
Eu oro com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chegando a 20 horas e 30 minutos. É o tempo da nossa partida. Eu vou para a bênção araônica nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 20 horas e 31 minutos, estou partindo. Mas na próxima segunda-feira nós estaremos de volta. E domingo à noite eu estou com os 2 tipos de sabedoria. 2 tipos de sabedoria. E é muito importante para o nosso aprendizado em Tiago, capítulo 3. Já falamos sobre a sabedoria de Deus, que é espiritual, revelada em Cristo e focada na eternidade. Vamos conhecer as características dessa sabedoria e a sabedoria do mundo, humana, que a Bíblia chama de diabólica. Vamos entender por que é essa menção. Domingo à noite, 19h30, 2 tipos de sabedoria. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê em breve. Tchau.